Em 1899, havia dois irmãos, Kevin e Dave. Eles eram garotos simples, nascidos em uma família pobre. Os dois garotos tinham que ajudar seus pais. Um dia, seu pai mandou eles irem ao mercado. Só havia um problema: eles não moravam na cidade. Eles moravam em um bosque, isolado de tudo e de todos. Uma série de assassinatos começou na floresta, mas crianças morriam ao chegar perto daquele maldito lugar. Mas a família de Dave e Kevin não tinham medo, pois para eles aquilo não passava de uma brincadeira ou invenção da mídia, para afastar as pessoas que iriam visitar aquele lugar, ou para proteger algo. Ao sair de sua casa para ir ao mercado, Dave e Kevin passaram em frente a uma caverna. Eles nunca tinham a visto antes, mesmo eles conhecendo aquele lugar com a palma de suas mãos. Intrigado, Kevin entrou na caverna, e seu irmão Dave, morrendo de medo, quis ficar do lado de fora. Uma hora depois. Dave, entre aqui. Não, eu estou com medo. Ah, vem, deixa de besteira, não tem nada aqui. Não, olha, eu fico aqui, não se preocupe. Tudo bem então. Então, Kevin foi se distanciando mais e mais para o fundo da caverna. O tempo passa e Dave escuta os gritos desesperados de seu irmão. E sem pensar duas malditas vezes, ele entra naquela maldita caverna. Do nada, do fundo da caverna, ele vê tochas, velas e grades. Tudo muito estranho. Ele chega mais perto e vê sangue e a blusa de seu irmão no chão. Desesperado, ele tenta avisar seus pais, correndo na floresta. Do nada, ele ouve um barulho. Daí, ele olha para trás e se depara com um homem, sem roupa e sem rosto. Era apenas uma sombra, bastante aterrorizante. Não dava para ver nada, e aquele homem não parava de rir, uma risada perturbadora que não saía da cabeça do garoto. Então Dave saiu correndo sem olhar para trás. Ao chegar em sua casa, percebeu que estava tudo muito escuro e seus pais não estavam lá. Então ele se trancou na casa, só que do nada ele ouve um barulho. Era alguém batendo na porta. Então a porta se abre. Dave, achando que é seus pais, corre para a porta, mas ao chegar lá, ele se depara com aquele homem parado na porta. Dave se esconde em seu quarto. Ele escuta passos daquela coisa se aproximando. Morto de medo, o garoto começa a se perguntar o que aconteceu com seu irmão e aonde estavam seus pais. E então, aquela criatura se aproxima e do nada, Dave começa a escutar uma pessoa falando. Parecia uma menina e ela dizia: Saia, eu preciso de um amigo, eu só quero brincar. Vamos, saia e venha brincar comigo. Todos aqueles que eu pego param de brincar. Nenhuma criança gosta de mim. Venha comigo, por favor. O garoto, morrendo de medo e sem entender nada, fica quieto. E então ele escuta um som. Era um som de carro. E então aqueles sons e aquela voz perturbadora param. E seus pais entram na casa, com a companhia de dois policiais. Dave rapidamente sai correndo de seu quarto para os braços de seus pais. Seus pais perguntam o que havia acontecido, porque ele e seu irmão tinham demorado. Até a polícia eles haviam chamado, achando que tinha acontecido algo com eles. E o garoto diz que eles haviam visto uma caverna e seu irmão tinha entrado dentro dela, mas ele só ouviu os gritos de seu irmão. Então ele correu para dentro da caverna e só achou a camisa ensanguentada de seu irmão. Então ele correu para sua casa para tentar avisar, mas um homem estava seguindo ele. E antes que ele terminasse, as luzes se apagam e ele volta a ouvir aquela maldita voz novamente, de uma menina. Dessa vez ela dizia: Eu escolhi para ser o meu irmão e eles queriam nos separar. Mas agora ninguém mais vai nos separar. Agora somos uns. Somos irmãos. Todos sem entender o que estava acontecendo, tentam sair da casa, mas está tudo trancado. Dave começa a chorar e os policiais vão ver quem era que estava dentro da casa. Então Dave e seus pais ouvem tiros e vão ver o que era. Então eles encontram os corpos dos policiais no chão. Eles estavam pálidos, como se todo o seu sangue tivesse sido drenado de seus corpos e como se eles não tivessem mais almas. Em seus rostos, uma expressão de medo. Ele corre para seu quarto para pegar seu celular e tentar pedir ajuda. Ao voltar, ele encontra os corpos de seus pais pendurados e com seus rostos deformados, sem braços, sem pernas. O garoto fica desesperado. Então ele se pergunta por que isso estava acontecendo com ele. Então, eis que ele escuta um sussurro em seu ouvido: Vocês não querem brincar comigo? Então eu também não quero mais a companhia de vocês.
Todos irão morrer aqui. O garoto, paralisado de medo de ver tudo aquilo acontecendo, fica louco, perturbado e dá um surto. E aquela menina ria e não parava de rir. Então o garoto diz: Tudo bem, eu vou com você. Então do nada aquele homem aparece. Só que dessa vez ele tinha uma forma. Um homem grande, de terno preto, com uma máscara de palhaço. Ele se dizia ser guardião da porta onde as almas das crianças iam para o inferno. Então ele disse seu nome: Prazer, meu nome é Sus Damon. E ao lado dele havia uma menina, a dona da voz que tanto perturbava. Seu nome era Doctor of Souls. O demônio chamou o garoto dizendo: Venha, meu filho, venha conosco. O garoto não parava de rir, e então fecha seus olhos e diz: Vamos, pai. Está pronta, irmãzinha? Agora somos uma família. Eles vão a caminho da floresta, sumindo na névoa densa. Dave nunca foi encontrado. Então, pense muito bem antes de entrar em um lugar que você não conhece. E fique bem longe das florestas, pois o próximo pode ser você.